Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Você sabia que deixar de orar por alguém é pecado? E pecado contra Deus? É o que diz a palavra de hoje que está lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Deus só não destruiu o povo de Israel porque sempre existia um intercessor orando pelo povo. E todas as vezes que algum intercessor se levantava, o Senhor voltava a ter compaixão. Moisés, por diversas vezes, se colocou entre Deus e o seu povo. E por isso a ira do Senhor não os consumiu, mesmo o povo sendo desobediente por diversas vezes. O pecado de Israel foi crescendo de uma forma tão absurda que Deus resolveu ficar em silêncio por um grande período de tempo, até que ele resolve voltar a falar com o povo através de Samuel. E este se tornou um profeta desde a sua infância, um intercessor e aquele que ensinava o caminho que é bom e direito ao povo de Israel, que por muito tempo foi abandonado por seus sacerdotes, que se corromperam também e não estavam ensinando ao povo a trilhar nos caminhos do Senhor. Tempos depois, o povo de Israel, temendo os inimigos, eles começaram a observar as nações vizinhas e perceberam que eles tinham um rei que era o comandante de cada exército. E eles sempre venciam as guerras. E eles desejaram isso para eles e pediram a Samuel que elegesse entre eles um rei. Isso foi doloroso para Samuel, porque Samuel sabia que Deus queria ser o único rei em Israel. E ele percebeu o tamanho do pecado de Israel ao desejar isso. Imagina como foi doloroso para Deus ver seu povo lhe trocando por um rei humano. E quando Samuel elege o rei, Samuel também adverte o povo e diz o tamanho do pecado que eles estavam cometendo. Como Samuel era o seu intercessor, o líder espiritual, o profeta, a voz de Deus na terra, ele esclareceu a besteira que o povo estava fazendo ao escolher um rei humano. E imediatamente reconheceu o seu erro. E imediatamente eles lembraram do poder da intercessão. E eles pediram a Samuel que orasse por eles. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19. E todo o povo disse a Samuel: ore ao Senhor seu Deus em favor dos seus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Aquele povo que sabia como a intercessão era poderosa e como Moisés muitas vezes livrou o povo da morte por suas orações, eles recorrem a Samuel e eles pedem oração. Por mais que eles estivessem em pecado, eles dizem: acrescentamos mais um, mas nós precisamos de oração. Por mais que o mundo esteja em decadência, por mais que o mundo esteja virando as costas para Deus, quando vêm os problemas, eles sempre se lembram dos intercessores. Até mesmo na nossa família, como quando muitos riem da nossa religião, quando eles precisam de uma oração, quando eles estão numa situação que somente Deus pode resolver, eles se lembram dos intercessores. Muitas pessoas chegam nas igrejas buscando intercessores.
eles precisam de ajuda espiritual. E mesmo reconhecendo os seus erros, eles estão em busca de intercessores para que lhes ajudem a apresentar suas causas diante de Deus, porque eles sabem que somente a mão poderosa do Senhor os livrará dos males que estão vivendo ou os protegerão desse momento tão difícil até que essa tempestade passe. A intercessão ela é tão poderosa que quando ela não é feita, nós estamos pecando contra Deus, sabia? Como Samuel bem disse, que ele não ia pecar contra Deus ao deixar de orar pelo povo. Pecando contra Deus, uma vez que somos nós os intercessores, que autorizamos o Senhor a mexer na vida das pessoas, por quem nós oramos ou por nós mesmos. Porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio e Deus mesmo se limita com essa nossa liberdade, pois Ele respeita as nossas escolhas, uma vez que Ele não pode invadir a vida de ninguém, porque foi Ele que criou esse sistema, nos dando essa liberdade. Então, muitas vezes, nós estamos passando por algumas tribulações e mesmo assim, Deus não pode intervir porque nós não lhe pedimos ajuda ou porque intercessores não estão entregando a nossa vida ao Senhor. E o inimigo muitas vezes diz ao Senhor: ninguém te chamou, ninguém pediu a sua ajuda. Eles estão tentando resolver tudo segundo a sabedoria deles. Então, Deus se limita à nossa liberdade e não invade a nossa vida. Mas Deus, na sua sabedoria, levantou nessa terra intercessores, pessoas que são anjos na nossa vida, que se inclinam diante do Senhor e apresentam ao Senhor as nossas causas. E por isso o Senhor consegue permissão para entrar na vida de algumas pessoas que por ignorância ou porque estão doentes ou porque não sabem como orar, tem a ajuda de intercessores valorosos, pessoas que estão constantemente na presença de Deus, suplicando pelo seu povo, apresentando ao Senhor a sua palavra bendita, as suas promessas, reivindicando sobre nós a bênção do Senhor. Por isso que nesse momento o povo pede oração. E Samuel diz essas palavras do versículo de hoje: eu vou sim orar por vocês, porque eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu vou continuar sendo o intercessor de vocês. Eu vou ensinar a vocês o caminho bom e direito. Portanto, você peca contra Deus quando não ora pelas pessoas que Ele te colocou como intercessor. Muitas vezes você foi levantado na sua casa para ser um intercessor. Por mais que você pense assim, eu estou só nessa casa, santo de casa não faz milagre, santo de casa ora, santo de casa santifica o seu lar, santo de casa abre a palavra do Senhor e mostra ao seu povo que eles necessitam de um Salvador. Santo de casa é intercessor e pode mudar a história da sua casa. Você tem filhos e filhas que o Senhor colocou em tuas mãos. A herança do Senhor Ele te dá para que você cuide dessas pessoas. Você tem autoridade espiritual sobre elas. Você pode orar por elas e o céu vai entrar em providência para ajudar essa pessoa, porque você que é o detentor espiritual dessas pessoas. Você foi levantado como sacerdote e sacerdotisa desse lar. E você pode sim intervir, você pode entrar nesse grande conflito e se apresentar diante de Jesus com suas petições. E você pode repreender o inimigo através das tuas orações, porque o Senhor te levantou como intercessor. O Senhor levantou tantos outros para interceder por seu povo, para que o Senhor tivesse a liberdade de alcançar, de modificar, de transformar histórias. Como Samuel, não pare de orar, não peque contra Deus. A oração é um ato de amor.
Por mais que você esteja cansado, como Moisés diversas vezes se cansava diante de um povo que cometia os mesmos pecados, Samuel poderia ter dito: eu não vou mais orar por vocês, estou cansado de pedir ao Senhor e vocês voltam a pecar constantemente. No entanto, Samuel, Moisés e tantos outros intercessores amavam o povo e colocavam até a sua salvação em risco, como Moisés disse: se o Senhor não os perdoar, pode riscar o meu nome do livro da vida. Moisés teve esse atrevimento porque ele amava muito aquelas pessoas e ele sabia que Deus amava muito mais porque eles eram criação de Deus, eles eram filhos de Deus. Então, quando entramos em oração, estamos entrando nos bastidores do grande conflito e impedimos de Satanás fazer um estrago enorme na vida das pessoas por quem nós oramos. Por isso, o ódio do inimigo contra os intercessores, e mesmo na sua fúria, ele não consegue nos destruir. Por quê? Porque nós também temos um intercessor no céu. Todo intercessor tem um intercessor no céu, Jesus Cristo. Diz lá em Romanos 8,34: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está no lugar de honra, à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Você tem um intercessor poderoso diante de Deus e é por isso que você não cai. É por isso que você se sente seguro em entrar na presença de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que agora nós podemos entrar com ousadia diante do trono de Deus e apresentar a Ele as nossas causas. E nós somos sempre recebidos por um Deus atencioso que se inclina para ouvir a nossa oração. E em suas mãos está o poder de resolver toda e qualquer situação. E nós estamos entrando e apresentando as nossas causas, entregando a Ele, dizendo: resolve, Senhor, porque Tu és poderoso e sabes o que é melhor para cada um de nós. Portanto, intercessor, não tenha medo do inimigo. Siga orando por todos, pois você tem um intercessor poderoso diante de Deus, o Pai, que não dorme e nem cochila. Esse intercessor está diante do Pai, apresentando você e pedindo ao Senhor que te dê livramento, que te dê uma proteção espiritual para que o inimigo não toque em você, para que você não desista de orar, para que você não pare de orar, para que você continue sustentando a tua família, a tua igreja, os teus amigos em oração, apresentando a eles como Jó fazia com seus filhos que iam para as festas e quando voltava, Jó não sabia se eles tinham pecado e Jó de madrugada apresentava seus filhos ao Senhor como um intercessor, como um pai poderoso de oração, como um sumo sacerdote do lar. Ele sustentava sua família na oração e eu te convido a fazer isso, a assumir esse papel. Orar não é jogar palavras ao ar, não é somente agradecer ao Senhor pela alimentação ou pelo sono reparador. Orar é entrar na presença do Senhor, é se colocar na brecha, é pedir ao Senhor que o inimigo seja detido e que ele não ultrapasse os limites daquela pessoa por quem nós estamos intercedendo para que ela não seja destruída. Orar é entrar nos bastidores desse grande conflito e travar uma batalha, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra toda uma legião sobrenatural. E somente através da oração nós podemos ter acesso à presença do nosso Senhor e apresentar diante dele a nossa causa ou essas pessoas. Não para de orar. Muitas vezes a gente quer parar, porque nós já oramos bastante e as pessoas continuam fazendo tudo errado.
Mas por que elas ainda estão vivas? Por que o inimigo não destruiu elas? Porque você está orando. Porque existe alguém orando. Então eu te peço em nome de Jesus, não desista, não peque contra o teu Deus que precisa da tua intercessão. Ele te levantou com essa missão. Então permaneça em oração e você verá a vitória. Enquanto Moisés levantava os braços, havia vitória na guerra. O povo de Israel vencia. Quando ele baixava as mãos, o povo perdia. Já contei essa história para vocês e vocês viram o poder da oração. Mas neste momento eu estou falando para você dizendo o poder do intercessor. É ele quem sustenta esse mundo. É ele que sustenta muitas igrejas. É ele que sustenta muitas famílias. Porque Deus colocou em seu coração essa missão de espiritualmente repreender o inimigo e dar ao Senhor a autorização para ele mexer em vidas e em situações. Vamos continuar orando. Mesmo que você não esteja vendo nenhum mover, mesmo que você não esteja entendendo o que está acontecendo, eu te convido a continuar em oração. Vamos fazer isso agora. Vamos orar? Fecha teus olhos. Paizinho Santo, nós te agradecemos porque mesmo sendo humanos, pecadores, o Senhor diz que agora nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. E agora nós podemos entrar com toda a ousadia diante da Tua presença, diante da sala de audiência. Pai, desperta o Teu povo, levanta o Teu povo como intercessores, Senhor Deus. A Tua igreja está cheia, mas a Tua sala de audiência tem poucas pessoas. São poucas pessoas que conseguem entrar na Tua presença e se tornar um intercessor, apresentar uma causa, apresentar uma pessoa. Isso é um ato de amor que poucas pessoas têm esse trabalho de fazer. Mas a todos aqueles que se levantaram, se posicionaram como intercessores do Teu povo, o Senhor tem usado de misericórdia, o Senhor tem nos cercado com anjos poderosos para que a nossa oração não seja atrapalhada, mas para que nós consigamos levantar um clamor e pedir ao Senhor, entra com providência, faz milagres, transforma situações, repreende o inimigo e faz com que tudo seja restabelecido conforme a Tua santa, boa e agradável vontade. Pai, a vontade de desistir, o cansaço, esse vem sempre, esse nos acompanha muitas vezes, mas o Senhor tem renovado as nossas forças. Agora de manhã as Tuas misericórdias foram renovadas e é por isso que nós estamos aqui na Tua presença. E por isso nesse momento nós entregamos ao Senhor a nossa família. Pai, nós não vamos desistir da nossa família. Nós vamos continuar sendo os intercessores que eles precisam. Nós vamos continuar colocando eles na Tua presença. Nós vamos Te incomodar o tempo todo com essa mesma oração, pedindo ao Senhor que use de misericórdia com a nossa família, que o Senhor envie anjos para acampar ao redor da nossa casa, para que praga nenhuma chegue à nossa casa. Nós vamos clamar pela nossa igreja, nós vamos pedir poder do alto para que esse evangelho seja pregado da melhor forma e com a maior velocidade, para que a gente vá para casa. Pai, nós vamos apresentar os nossos amigos, Senhor Deus. Nós não vamos nos cansar, porque nós queremos eles todos no céu junto conosco. Nós repreendemos todo o agir do inimigo. Nós te pedimos que todo projeto, toda estratégia do inimigo caia por terra, que ele seja envergonhado como sempre, que ele se coloque no lugar dele de perdedor, que ele seja repreendido pelo Teu poder. Nós vamos sempre, Pai, nos levantarmos como intercessores. Não importa se as pessoas por quem nós oramos estão em pecados, estão fazendo as coisas erradas continuamente. Nós vamos continuar clamando porque nós fomos levantados para sermos intercessores. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para acusar. Nós estamos aqui para orar, para interceder, para clamar por misericórdia, pois estamos num mundo de pecado e esse mundo nos leva para o lado do mal o tempo todo. E por isso, como intercessores, nós queremos arrancar pessoas
dessa situação de trevas e trazer para a tua maravilhosa luz, porque para isso o Senhor nos chamou, para orarmos, para intercedermos por todas as pessoas que conhecemos, por toda a nossa cidade, por nossa nação, por esse mundo. Que o Senhor continue usando de misericórdia, porque ainda os teus santos estão nessa terra, até que um dia esse céu se rasgue e o Senhor tire daqui os santos, e aí sim o Senhor poderá destruir. E agora o julgamento está feito, está consumado. E iremos morar com o Senhor para sempre, num lugar onde nós oraremos com os olhos abertos, olhando para o teu rosto santo e agradecendo por todas as bênçãos e pelo milagre da salvação que operastes em nós. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.